O programa Gente Brasil é uma produção independente. Conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá São Paulo, olá Brasil, olá mundo. Gente Brasil está no ar novamente. Pessoal, como está passando rápido, hein? Mais um programa no ar aí. E hoje estamos aí já no 24º programa, né? Eu vou te falar, hein? E como é que tá a reta final aí para a política, para a eleição? Você está se preparando, está ouvindo bem as propostas do seu candidato? O que vocês estão decidindo? Eu já dei o recado no programa de reestreia lá atrás, hein? Vamos saber votar certinho, verificar tudo que os candidatos têm para nos oferecer, o que é bom para nós, para a nação, verificar se ele está comprometido mesmo, né, em trazer essa proposta e melhorar a vida de nós brasileiros, tá bom? E hoje, então, a pauta não poderia ser diferente, né? Nós tivemos convites, mas como muitas da agenda política estão aí, né? Outros não deram para vir, ficou em cima da hora. E hoje nós estamos com um candidato a deputado estadual aqui em nosso programa. Eu vou falar dele, tá? E assim, as perguntas, para você ver como é interessante, porque muita gente reclama, né, que é tudo controlado, é tudo ali combinado, só que o candidato quer falar. Não, aqui não, nenhuma assessoria me ligou, ninguém nem perguntou, ele não sabe nem o que eu vou perguntar para ele, né? Todo mundo sabe, o Tom já é polêmico aí nas entrevistas. No Papo com o Tom aqui, ele vai enfrentar a nossa Berlinda aqui. Mas nada de diferente, apenas o que a população, o eleitor gostaria de saber, né? Fora as plataformas, mas vamos saber mais ainda assim o que ele sente de cada assunto, como ele se posiciona, tá bom? Então eu vou falar de Aildo Rodrigues Ferreira. Ele é candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. É um goiano de 60 anos, é advogado, jornalista, geógrafo, com pós-graduação em Banking e Gestão de Crédito e Risco. Foi secretário e chefe de gabinete da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, além de ter trabalhado também como coordenador da COSAN, Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Então, isso já é uma questão que é muito importante, porque hoje a gente cobra muito, né? Qual é a formação que se tem um candidato, né, para tentar nos representar na Lesp, né, ou mesmo na Câmara Municipal, ou lá em Brasília, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bagagem, de formação, sim, para poder saber o que vai fazer lá com a vida da gente, entender os projetos, entender se aquilo realmente é bom ou não para nós. Doutor Aildo, muito boa noite para o senhor. Eu agradeço por ter aceitado o convite do Gente Brasil e vamos começar aqui essa batida. O senhor está pronto? Boa noite, Tom. Boa noite a todos que nos acompanham. Para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui à sua disposição para que a gente possa responder às suas perguntas e transmitir aí a nossa mensagem a todos aqueles que estão neste momento tão importante da nossa democracia, reta final aí, os preparativos para uma eleição importante, que é uma eleição nacional, não é? E também estadual, onde nós estamos nos preparando para escolher aqueles que vão nos representar por mais 4 anos. Então, estou pronto, estou aqui à sua disposição e me coloco aqui também à disposição do eleitor, daquele que ainda não decidiu, para avaliar
sobre tudo que nós vamos falar aqui. Então vamos lá, vamos aproveitar. E até, né, candidato, que essa eleição, ela tá assim, com um jeito peculiar, não tem nenhuma fama do eu já ganhei. Ela tá muito assim ainda, né, não tem uma certa decisão. Como é que o senhor está vendo esse cenário, essa indecisão, essa briga aí de poderes, né? Isso atrapalha? Você acha que ajuda alguns, atrapalham outros, favorece? Olha, compete aqui uma análise. Tradicionalmente, o eleitor costuma, primeiramente, decidir para quem vai votar para presidente da República. Se a gente for perguntar agora, a grande maioria já decidiu e já escolheu quem vai ser o seu presidente. O que é um erro, aliás, e eu explico o porquê logo na sequência. E eu recebi essa semana uma pesquisa que mostra que quase 70% do eleitorado ainda não escolheu qual é o seu candidato a deputado federal, qual é o seu candidato a deputado estadual, que também é um erro. Por quê? Porque o presidente da República, ele não faz nada se não tiver o aval do Congresso Nacional. A mesma coisa acontece no nível estadual. O governador não faz nada se não tiver o aval da Assembleia Legislativa, ou seja, dos deputados estaduais. Então, é importante a gente passar esse esclarecimento e até mesmo orientar o nosso eleitorado para que escolha logo quem vai de fato te representar no legislativo, no parlamento. Porque é o parlamento que aprova as leis, é o parlamento que fiscaliza o executivo, é o parlamento que acompanha os gastos públicos. Então, é um cargo importante tão quanto o cargo de governador ou o cargo de presidente da República. Então, não deixe para a última hora, eleitor, escolha logo o seu representante, o seu parlamentar. Não deixe de ir à urna votar, que é um outro problema também. Eleição passada, a abstenção chegou perto de 30% e agora a tendência é que aconteça o mesmo. É importante que o eleitor vá, compareça às urnas e exerça o seu papel de cidadão, votando, escolhendo um candidato. Se você anular o voto, se você votar em branco, você está perdendo o seu tempo e você também está permitindo com que aqueles que estão lá continuem nos governando, porque a cadeira não fica vazia. Alguém vai botar alguém sentado lá. Então é o momento, isso é muito sério que eu estou falando, é o momento de parar para refletir e escolher logo os nossos representantes. Isso aí, muito bem esclarecido aí o candidato. Candidato, hoje é ou está difícil ser político no Brasil? O desgaste político é muito grande no Brasil por culpa daqueles que fizeram mau uso do cargo público. Então, infelizmente, isso tem acontecido. Hoje, nós estamos enfrentando aí uma disputa eleitoral porque a gente acredita que através da política, e não há outro caminho a não ser pela política, para se construir uma sociedade mais justa. Nós precisamos colocar gente do bem lá, para que estas pessoas possam ser ali no parlamento, possam fazer a diferença. Porque há um desgaste muito grande no eleitorado por culpa de alguns que fizeram mau uso do cargo público, infelizmente. Mas o eleitor precisa entender que quem tem o poder é ele. Quem tem o poder de decisão na democracia é o eleitor. Se aquele que a gente escolheu não trabalhou direitinho, vamos mandar ele embora, agora é a hora, dia 2 de outubro é o momento, e o eleitor tem esse poder na mão. Vamos demitir aqueles que não fizeram bem e vamos colocar outros no lugar. Se não der certo, demita também daqui a 4 anos, mas a gente tem que estar sempre exercendo a democracia, fortalecendo a nossa democracia, escolhendo bem os nossos representantes. Bom, como e por que o senhor escolheu o seu partido republicano? Olha, eu faço parte do Republicanos há algum tempo. Não sou fundador, mas cheguei assim que o partido foi fundado. Quando eu cheguei no Republicanos, se eu não me engano, ele tinha 4 para 5 anos de existência.
e estou até hoje. Eu vim para o Republicanos a convite do presidente nacional, deputado federal Marcos Pereira. Nós estamos nessa caminhada juntos. Na nossa, Marcos Pereira é a minha principal Ele é federal, dobrada. estão fazendo dobradinha, né? Ele é federal, né? Já é deputado federal, está vindo para a sua primeira reeleição. Nós estamos caminhando juntos nessa jornada. E ele me convidou, final de 2011, começo de 2012, e eu prontamente aceitei. Estou no Republicanos, fui o presidente do Republicanos aqui na capital por um período. Eu saí, me afastei da direção partidária em 2018 para assumir a pasta de esportes no estado de São Paulo. Fui o tesoureiro da executiva estadual do Republicanos aqui no estado de São Paulo, ou seja, temos aí uma história já dentro do Republicanos. Então, como vocês estão vendo aí, né, a entrevista está transcorrendo desta forma, porque tem detalhes, fora a plataforma do candidato, as pessoas às vezes querem saber, né, mais detalhes, o porquê, né, que está num partido, o que ele tem para oferecer, e foi para isso que trouxemos aqui o candidato, para ele dar essas respostas para aquele seu eleitorado e para aqueles que ainda estão em dúvida e ainda não escolheram o seu candidato, né, se as propostas, o que ele sabe, o conhecimento, serve realmente para governar os nossos direitos, né? Tudo que a gente tem aí pela LESP. Candidato, por que o senhor quer ser deputado? Eu quero ser deputado porque eu sou da área de esportes. Eu fui o secretário estadual de esportes por mais de 3 anos. Durante esse período, a gente fez um trabalho enorme de entregas de equipamentos esportivos. Já temos uma capilaridade, um conhecimento muito grande em quase todos os municípios do estado de São Paulo, e com o mandato na Assembleia Legislativa como deputado, a gente passa a ser não só uma voz, mas também um poder de decisão com a caneta na mão para votar em leis que incentivem o esporte, para buscar junto ao poder público maiores investimentos, maiores orçamentos para incentivar e motivar o esporte, aumentar a renúncia fiscal da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que atende milhares de atletas no estado de São Paulo, centenas de entidades civis do terceiro setor. Ou seja, eu quero ser deputado para dar continuidade a esse trabalho defendendo o esporte, porque o esporte é a principal ferramenta de formação e inclusão social. Forma cidadão e promove a inclusão social com prazer, com alegria, com emoção, melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, o jovem melhora a sua cognição, melhora a sua capacidade dentro da escola, melhora o seu relacionamento familiar, sai das ruas, sai do convívio com as drogas, sai do convívio com a violência. Tudo isso o esporte pode fazer. E eu quero ser deputado para continuar ajudando essa gente. Isso aí, muito importante mesmo. O senhor falou, pegou no ponto certo. Apesar, deputado, que, lógico, o político ele não está lá somente para defender uma única bandeira como é a sua pelo esporte, porque tem vários projetos que vêm, né, para o estado todo. Mas lógico que tem que ter um carro-chefe. Esse é o do seu trabalho, vai ser sua pasta principal, fora, lógico, todos os projetos que o senhor vai ajudar a votar e analisar para o bem da nação aí, para o estado, mas o seu carro-chefe é da linha do estado. Sim, do esporte, desculpa. Exato. A minha principal bandeira, obviamente, pelo meu histórico, é o esporte, mas eu tenho defendido muito a questão da educação também, porque o sistema educacional do nosso país não está bom. Nós não estamos preparando bem os nossos jovens. A geração que está aí é a geração que vai cuidar do nosso estado, do nosso município, do nosso país no futuro. E ela precisa estar bem preparada. Nós precisamos melhorar o nosso sistema educacional, aumentar o número de escolas em tempo integral. E quando eu falo escolas em tempo integral, não é transformar a escola numa espécie de presídio das crianças.
O tempo integral precisa permitir a prática esportiva, a educação física, o lazer, a cultura. Não é só a sala de aula. Tudo isso tem que estar presente na escola de tempo integral. Um país que tem um sistema educacional melhor, bom, vai formar gerações futuras mais capazes. Não vai gerar uma grande massa de manobra na mão de políticos eleitoreiros. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Então, nós poderíamos aqui discorrer horas e horas a respeito disso. Eu sei que o nosso tempo é limitado, mas eu fiz um pequeno resumo da forma como eu penso e defendo a educação aqui no Estado. Inclusive, nós temos uma pergunta mais à frente, mas se não der tempo de chegar até ela, o senhor já explanou aí. E nada mais importante também que está faltando é trazer a família de volta para dentro da escola da educação, aproximar isso, né? Hoje, às vezes, os pais, com toda a situação de trabalho, de desafeto, tanta coisa assim, que ele acha que a escola ela tem a obrigação de educar, né? De ensinar, mas ele quer, às vezes, que educa também o filho dele, ou que toma conta do filho dele. E eu acho que ele também, às vezes, ele não tem essa base para passar para a criança, porque ele não teve lá atrás. Então, eu acho importante também trazer a família de volta para dentro da escola. Você não acha isso importante? Você tem toda a razão, certamente. O cidadão tem que pensar que ele faz parte da formação e da educação dos seus filhos. Não é jogar nas costas da escola, colocar o filho lá dentro e falar, está entregue, a minha missão está cumprida. Não, a educação também ela acontece dentro do seio familiar. E é importantíssimo que a família esteja estruturada para que essa educação possa acontecer. Por isso a gente tem defendido a família, os princípios familiares, os princípios cristãos, para que a gente tenha uma família consolidada. Através da família consolidada, a gente educa melhor os nossos filhos e dentro de um sistema educacional também capaz, a gente vai ter uma geração futura melhor do que foi a nossa. Candidato, é possível governar sem ir contra as diretrizes do partido? Porque muitas vezes falam assim, lógico, o partido tem um estatuto, tem a sua ideia, mas às vezes eu vejo candidatos aí que falam, não, que nem às vezes tem candidatos hoje que são do partido aí do prefeito de São Paulo, mas a gente vê que não está totalmente ligado às ideias do prefeito. Isso hoje é praxe, pode acontecer isso, ou se isso acontecer, realmente vai haver um rompimento entre o candidato e o seu partido? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se é possível governar contrária às diretrizes partidárias. Sim, porque o que acontece lá? Às vezes nós temos pautas aí no Congresso ou no Parlamento, e aí a gente ouve falar, né? O partido liberou o candidato para votar como ele achar, ou tem que ir pela bancada do partido, que o partido é a favor ou contra aquele projeto, e às vezes o candidato não é. Como é que funciona isso dentro do seu partido? Posso te explicar isso muito bem porque eu fui dirigente partidário. Então existem questões que são de interesse do partido, que aquilo seja votado a favor ou contra, e o partido dá uma direção de voto e transmite essa mensagem para a bancada, para que a bancada se posicione a favor ou contra, conforme a direção partidária mandar. O político que vai muito contrário à direção partidária, não é sempre que acontece isso. A grande maioria das vezes, o político, o parlamentar, ele vota de acordo com as suas convicções. Mas tem questões que elas são direcionadas pelo partido por um interesse maior. O político que vai muito contrário ao direcionamento partidário, ele está cometendo uma infidelidade partidária e ele fica sujeito até a uma expulsão do partido. Então, é bom que o político esteja sempre alinhado com as diretrizes partidárias. Meu partido Republicanos, por exemplo, é um partido que preza pela coisa pública, que defende a pátria, defende a família, é um partido de centro, é um partido conservador, e é essa linha que nós vamos seguir. Que bom. Candidato, o senhor acha necessária a quantidade de senadores, deputados e vereadores que ocupam as cadeiras do parlamento? Essa é uma discussão muito ampla, é uma discussão que precisa ser analisada. Não sei se seria necessário tantos deputados. Nós temos
lá no parlamento 513 deputados. Será que não é um número exagerado? Não sei, precisa trazer isso para a sociedade, talvez através de um plebiscito, para que a população discuta e decida a respeito. Tem muitas discussões a respeito disso. Nosso sistema, ele é um sistema bicameral. São 2 câmeras na esfera federal. Nós temos o Senado e temos a Câmara Federal. É o sistema escolhido pelo Brasil e é o sistema que manda a nossa Constituição. Agora, dá para rever isso? Dá, através de uma ampla discussão, colocando isso, submetendo isso à aprovação da nossa população. Como eu disse agora há pouco, quem tem o poder na mão é o povo, é o eleitor. E o eleitor decide o que é melhor para o seu país. Submeta isso à apreciação do nosso povo. Se entender que precisa mudar, é possível. Eu acho assim, mas assim, ninguém teve coragem ainda de tentar a sorte, porque senão isso vai passar, né? Eu sou até a favor que cada estado brasileiro tenha um representante. Eu acho que era o suficiente, entendeu? E como o senhor falou, serviu, se não serviu, vamos demiti-lo, né? Agora, cada estado aí tem muito mais de um representante, tem essa briga aí de quantas cadeiras se elegeu, aí é onde acontece aquela coisa, alguma decisão, algum projeto que não é bom para nós, às vezes passam por causa da maioria dos candidatos das cadeiras. Então isso é uma discussão que muitos já levantaram a bandeira, mas ninguém teve coragem de colocar essa discussão em pauta, porque com certeza a população iria, né? Porque pelos altos salários, pelo funcionamento da máquina, é o que eu falo sempre às pessoas, tá? Não se pode generalizar nada. Nós temos bons e maus profissionais em qualquer área, tá? Então a gente hoje fala assim, os políticos não prestam, não. Você tem que conhecer o seu político, você tem que participar do mandato dele. Hoje a gente trabalha aí também, né, como o Carlos que tá ali, na semana que vem vai estar na nossa pauta, depois vamos falar um pouquinho. Você vê a população, é o que eu falo para líderes comunitários. Eu falo, as pessoas estão se vendendo, não pode, né? Mais feio ainda, né, é aquele que vai lá comprar o voto do eleitor, com aquela necessidade que sabe que ele tem, que ele precisa, e o cara acaba se vendendo. Então depois quer cobrar, né? E hoje eu cobro isso muito das lideranças pelo trabalho que a gente faz por aí. Eu falo, parem de se vender. Ou mesmo você começou para defender a parte dos seus e você hoje está querendo, né, se autopromover e esquecendo para o que você veio. Então é complicada a política. Então eu ainda pergunto, o senhor acha que o brasileiro ele ainda está preparado, ele ainda aprendeu a ser político? Então, voltando um pouquinho à questão da representatividade que você comentou aí, o senador, ele representa o Estado. Então, cada Estado tem 3 senadores. E o deputado federal representa o povo. Então, cada Estado tem um número de deputados federais para representar os seus eleitores. No caso de São Paulo, são 70 deputados. Dentro do que você comentou a respeito da liderança cobrar pelo trabalho político, ou do eleitor querer cobrar algo em benefício próprio em troca do seu voto, é o pior que possa acontecer dentro de um sistema eleitoral. Por quê? Primeiro, se ele quer algo em troca do seu voto, acabou ali na eleição o compromisso do candidato com ele, porque já pagou pelo serviço. E não é por aí o caminho. E o nosso eleitorado precisa ser conscientizado disso. Infelizmente, acontece muito isso. Às vezes, alguns eleitores chegam para mim pedindo alguma coisa em troca e eu me revolto com isso, porque não é assim que tem que ser. O compromisso do político é com a população, é com a sociedade, não é com aquela liderança, não é com aquele eleitor. Eu me proponho a construir uma sociedade mais justa. Eu me proponho, como político, como parlamentar,
a defender projetos, leis e ações que venham melhorar a qualidade de vida do povo. Não é a qualidade de vida de um indivíduo, de uma liderança, de um eleitor. Então, na grande maioria das vezes, o nosso eleitorado não está preparado para escolher os seus representantes. Aí isso remete àquilo que eu falei lá no princípio a respeito da educação. Se a gente cria uma geração mais preparada, mais educada, capaz de decidir e de ser e de ter opinião formada, nós não vamos ter no futuro uma grande massa de manobra nas mãos dos políticos que fazem mau uso do poder público. Vocês estão vendo como está interessante a entrevista, e por isso que eu me interessei por essa pauta, porque hoje a gente assiste os programas que os candidatos têm direito na TV e rádio, né? E assim, depois vira, porque que é para o jornalista que eu falo, você tem que ser totalmente imparcial. O senhor não veio aqui, aceitou o convite para mim dizer se eu sou amigo ou não do seu partido, se eu tenho um candidato ou não. É para o seu eleitorado, é para todo o Estado, esse é o papel do jornalismo, de passar essas ideias, esses detalhes, porque a gente sabe que o tempo de vocês são restrito, tá? E começa bem como plano de governo, e eu vejo grandes programas e repórteres depois, aí começa, mas o seu governo aconteceu não sei o quê, o presidente do seu partido foi processado, entendeu? Já começa uma picuinha, né? Às vezes a pessoa fala, eu não assisto programa político. Eu falei, tem que assistir sim, eu assisto. Mas quando começa já essa baixaria, se você tinha uma ponta de dúvida, eu já fecho o meu voto, acabou e não assisto mais. Entendeu? Então hoje, com esse tipo de pauta aqui que o senhor veio nos responder, que eu falei totalmente sem combinar, sem assessoria, o que você vai perguntar para o candidato? Ótimo, a gente vê a clareza, né, e o conhecimento do candidato, né? Coisas que as pessoas gostariam de saber. Não aquela coisa que a gente sabe que é regrada, que ele tem que falar na televisão naquele tempo rápido, e aquilo que vai fazer para a saúde, para a educação, né, para o trabalho, mas aí, ou então a outra pauta que o adversário, em vez de também gastar o tempo dele para convencer o seu eleitorado, não, ele vai procurar o que acha que tem de errado na sua vida, na sua gestão política, para poder enganar ou deixar, ou tirar o foco do seu eleitor. Não é uma geral, você sente assim? Você tem toda a razão. Os políticos deveriam discutir no horário eleitoral as propostas e não ficar fazendo baixaria como a gente vê. Olha, eu tenho a proposta, um exemplo aqui hipotético, eu tenho a proposta de construir a ponte naquele rio. Aí o outro fala, olha, mas eu acho que não seria melhor a gente fazer essa ponte mais para baixo, porque ali vai permitir um fluxo melhor de veículos, nós vamos permitir o acesso àquele bairro, àquela comunidade. É isso que teria que acontecer no horário eleitoral, e não ficar ofendendo, debatendo, brigando naquela baixaria que a gente vê. Infelizmente acontece isso muito no Brasil, e eles deveriam estar discutindo propostas e não discutindo a vida um do outro. A vida pessoal, né? É cada coisa que você assiste que fica feio, e eu não acho isso. Isso aí não convence o tipo de eleitor que eu sou, entendeu? Fiz um textinho, apesar de grande aqui, apesar que a gente tem que decorar às vezes as perguntas, mas eu sei importante eu ler, porque foi muito bem. Candidato, com tanta desigualdade social nesse país, para escolher um candidato é preciso analisar criteriosamente os planos de governo, propostas apresentadas e ações já realizadas para escolher quais estão mais aptos para o cargo e serão capazes de promover mudanças efetivas para o bem-estar da nação. Quais as mudanças efetivas que o senhor reserva para o seu mandato se eleito? Essa pergunta caberia muito bem para um candidato do Executivo. Eu sou candidato para o Parlamento. Então, qual é a função do parlamentar? A função do parlamentar são duas principais. Ela está em dois esteios. A primeira, aprovar leis. A segunda, fiscalizar o Executivo. Mas não deve se limitar a isso. O parlamentar tem também a obrigação de estar acompanhando o gasto público,
de estar procurando melhorias para sua localidade, o seu município, a sua região que o representa. O parlamentar precisa extrapolar um pouco os dois esteios para o qual ele tem como prerrogativa de trabalhar. Então, esse resumo, esse texto que você colocou aí, sintetizou bem aquilo que a gente já falou até agora a respeito de tudo o que acontece no mundo político. Eu acho que eu, que venho do esporte, que já fiz muita coisa no estado de São Paulo, mesmo sem ter recebido nenhum voto. Foram centenas de areninhas entregues, centenas de pistas de skates em vários municípios, quase todos os municípios do estado de São Paulo, centenas de revitalização de ginásios, centenas de campos de grama sintética para o futebol amador e tantos outros equipamentos e benfeitorias que nós proporcionamos para os municípios, atendendo as comunidades, atendendo o mundo esportivo, atendendo os jovens, adolescentes que não tinham acesso a um equipamento público. E agora estou pleiteando uma vaga no parlamento como deputado estadual para dar continuidade a esse trabalho, para promover um pouco mais o esporte, buscar melhores orçamentos, buscar defender junto ao governo recursos para que os municípios que não estão bem atendidos possam melhorar o seu atendimento nesta área. Ou seja, é isso que eu quero fazer. Além de cumprir as duas missões, aprovar leis, fiscalizar o executivo, eu quero ir além, defendendo aí o nosso povo, o mundo esportivo, a comunidade esportiva, defendendo a educação, a saúde do nosso povo. Então vamos lá, candidato. Entendi sua explanação. E por que eu fiz esse texto e falo para o senhor que é importante para vocês, candidatos, sim. Seja deputado estadual, federal, seja municipal. Por quê? Porque o que acontece? O governo, as bases, quando traz o projeto, são os senhores que vão analisar, ver a necessidade, se é bom para o povo, vão pesquisar e vão votar sim. E depois é muito fácil, o executivo, o governador, ou quando é o presidente, fala assim, mas os deputados votaram, então eles vão pôr na conta dos senhores. Então hoje eu acho que todo mundo sim ajuda e faz parte de governar o país. Embora as atribuições de um deputado, de um vereador, sabemos, de um senador, mas tem que estar incluso sim, tá? Diferente de dizer que ele tem a função dele, o governador, o presidente do país, mas quando ele vai apreciar um projeto, ou vocês mesmos vão lançar projetos que vão ser analisados, vocês vão ser responsáveis, porque vão dizer, partido tal votou a favor, votou contra, para aqueles que, para uns vão agradar, que a gente sabe que não vai dar para agradar 100%, para uns vão ser bons, por alguma razão aí, para outros não, mas quem vai levar sempre a culpa, os deputados vão cobrar sempre o deputado, o vereador, o senador. Então, por isso foi a conotação desta pergunta, embora ela caiba mesmo, como o senhor falou, como se fosse para perguntar para um candidato ao governo de São Paulo, a um prefeito, a um presidente, mas eu acho importante também, porque vocês não deixam de estar junto deste governo. Não tenha dúvidas, foi o que eu disse. Qual é a prerrogativa do parlamentar? Aprovar leis. No caso, antes dela virar lei, ela é um projeto de lei. E você tem toda a razão. E eu disse lá no começo, o presidente não faz nada sem o Congresso Nacional. Nem o governador faz alguma coisa sem a Assembleia Legislativa aprovar. A mesma coisa o prefeito não faz nada sem os vereadores, a Câmara Municipal dar o respaldo. Então você está coberto de razão dentro desta linha de raciocínio. E é isso, é assim que funciona o nosso sistema. E nós temos que, aí vai o reforço novamente, de lembrar o nosso eleitor, aquele que nos acompanha, que é importantíssimo escolher o seu deputado federal, o seu deputado estadual, tão quanto é importante escolher o seu presidente, seu governador. Infelizmente, tem acontecido isso e toda a eleição se repete. O eleitor, na maioria das vezes, no dia da eleição, levanta de manhã,
toma o seu café da manhã, pega o seu título eleitoral, vai para a escola sem saber para quem vai votar para deputado, infelizmente. E, funciona, e é bem assim mesmo, o senhor está totalmente, sabe que a gente vê nego pegando um santinho no chão, Exato. uma coisa, quem que eu tenho que pôr mesmo? Vai esse aqui, né? Bonitinho. Ou chega para o outro colega, uma coisa, quem que você vai votar, né? Em quem que eu devo ir? As próprias pessoas dentro de casa, nossos familiares, fazem essa pergunta, em quem que a gente tem que ir lá votar? Eu falei assim, e qual que é a sua opinião? O que que você está precisando que não está bom dentro do nosso governo? Eu tenho a minha opinião, de repente a minha não vai ser tão boa para você, né? E acontece isso, até mesmo dentro de casa você acaba sendo o cabo eleitoral, porque se você vai defender as suas propostas e todos vão, é nesse aqui que eu tenho que ir, então deixa eu levar o número e vou votar nesse. Então é o importante o serviço do candidato mesmo, até no seio familiar, por isso que muitos falam, para os seus amigos, para o seu pessoal, sua família, tudo, né? Dá uma força para nós, ver como é que está lá, todo mundo já tem candidato, porque sabe que a maioria dos votos também sai dali de dentro, não é mesmo? Exatamente. Família é importante nesta hora, porque sempre dentro da família tem um líder. E o líder, ele direciona os demais. E é bom que a família discuta. Você tem toda a razão, é bom que a família se reúna e discuta. Olha, para onde nós vamos? Qual é o melhor caminho? O que o nosso município, o nosso estado, o nosso país está precisando? Precisamos mudar? É necessária a mudança? Então vamos mudar. Eu acho, aí uma opinião minha, eu acho que nós deveríamos renovar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem muita gente lá que precisa ser trocada. Tem gente que está no 5º, 6º mandato, está cansado já e fez muito pouco pelo Estado. Vamos colocar nome novo, vamos colocar sangue novo, vamos experimentar alguém que está chegando agora com, como diz o ditado, com a faca no dente, com sangue no olho, querendo fazer alguma coisa, querendo mostrar que é possível, querendo mostrar que é possível melhorar a qualidade de vida do povo, melhorar a nossa sociedade tão desigual. A distribuição de renda no nosso país é muito desigual, desumana. Tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando muito pouco. Então a gente precisa melhorar isso. É o deputado que faz isso? Não, não vai fazer. Mais um lá soma com mais um, com mais um, com mais um, vai acontecer. Nós temos que somar gente, botar gente que tem a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento, e com essa união se faz a força e a gente consegue mudar. Isso aí, inclusive, candidato, até nos adiantamos numa pergunta que eu ia fazer mesmo, se o senhor acha que deveria ser limitado o mandato de um parlamentar, porque eu sou a favor disso. Vamos supor, você passou 4 anos, talvez, quem sabe, uma reeleição tudo bem, porque às vezes você chega, você pega a máquina, né, muito complicada, muitos projetos estacionados, até ele arrumar a casa, né, para depois chegar a hora dele mostrar, tá na hora dele sair. Mas eu acho que o máximo uns 2 mandatos era o suficiente, o senhor não acha? É uma ideia boa, concordo. Eu acho que deveria acontecer isso. Talvez não só 2, mas limita lá no 3º mandato, já fez o que tinha que fazer. Vamos dar oportunidade para outros. A gente até observa hoje, realmente, como o senhor falou, né? Muitos estão no 7º, 8º e ainda brigam na hora das suas campanhas, né? Às vezes há o conluio, às vezes ficam oferecendo coisas, não quer que ninguém saia candidato. Quer dizer, se ele está tão seguro de tudo que ele fez ou ele vem fazendo, não precisa comprar ninguém, não precisa exigir de ninguém. Entendeu? Ó, eu vou estar na área, mas você não sai candidato, que você precisar, eu te dou isso, dou aquilo. Para quer dizer, você já vê o tipo de candidato que está aí. É um candidato que eu já não posso confiar que vai se oferecer a isso. Eu acho que todo cidadão tem direito a ser um candidato, a trazer propostas, a começar a mostrar o que você faz para a sua comunidade em volta, entendeu? Para você dizer o porquê que é importante ele confiar em você e dar uma cadeira daquela para você. Então, eu acho muito legal isso aí. Como o senhor vê a participação popular dentro do governo? Ela não é como ainda devia, estávamos comentando no início, né? Mas como é que o senhor vê, o senhor que já está neste meio? O senhor sente e fala, não, Tom, tem até uma boa parcela mesmo, sim, mas eu sinto que às vezes eu vejo que a política brasileira, ela não interessa para ela pessoas muito inteligentes. Não no caso do político, tá? E sim o povo, como o senhor falou, porque aí você manobra massa. O senhor concorda com isso? Olha, eu acho que a participação popular deveria ser mais intensa.
há um defeito do nosso eleitorado, que ele participa, elege e depois não acompanha, não cobra. Se eu perguntar na plateia aqui para quem votou para deputado estadual na última eleição, poucos vão lembrar para quem votou. E isso é um defeito do nosso eleitorado. Deveria ser mais participativo, deveria estar mais presente, deveria acompanhar mais as sessões na Assembleia, na Câmara Municipal, lá no Congresso Nacional, cobrar do seu representante ações. A participação popular hoje no Brasil é muito fraca, muito ruim. Isso deveria melhorar. Inclusive o modismo, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o modismo. Por isso que eu perguntei para o senhor lá atrás, a sua bandeira principal, e é importante porque ela engloba muita coisa, o esporte traz tudo aquilo que o senhor passou, né? O crescimento, o lazer, a saúde, o emocional, o emprego, tá? Então tem uma importância sim defender essa bandeira. Mas aí tem gente que parece que, né, consegue, não que diga assim, que nem cuidar dos nossos animais não é importante. Aí alguém escolhe esse segmento. Aí você vira o candidato do cachorrinho, do gatinho. Aí o outro, temos que combater a corrupção. É o trabalho de todo mundo. Aí, que nem nós temos candidatos aí que conseguiu, né? Teve um episódio aí que teve de subprefeituras. Aí eu vejo, tudo bem, foi para televisão, já está apurando, todo mundo, como sou como advogado, sabe ter o seu devido direito, né, de se defender e tal. Mas aí você vai lá, vai toda hora fazer filmagem na frente da instituição, aquela coisa. Olha, o eleitor que eu acho que vai por esse lado, eu não acredito que seja um eleitor tão sério. Ele está se ludibriando com alguma coisa. Porque, que nem eu falei, o senhor vai ter a bandeira do esporte para trazer tudo aquilo que o senhor falou, mas lá não vai passar na sua mão da sua bancada só isso para o Estado. Vai passar diversos projetos. Sim. Então, por isso que a gente pergunta o que o senhor acha em determinados assuntos, para o eleitor saber. Senão é isso que eles vão dizer, tá, então ele só vai cuidar do esporte. Não que não seja importante, mas não vai passar só isso na mão dele. Então a gente quer saber a posição dele nesses assuntos. Eu costumo repetir o que o meu presidente nacional, Marcos Pereira, que é deputado federal, costuma dizer. E eu concordo plenamente com ele. O cidadão precisa ter, para ter o mínimo de dignidade na vida, 2 endereços. O endereço do trabalho, que é a renda, é a geração de renda, para que ele tenha o sustento da família, para que ele consiga colocar na mesa o pão para o seu filho antes de ir para a escola, e precisa ter o endereço da sua casa, que é a sua residência, é o seu teto, onde ele possa abrigar a sua família, ter o mínimo de conforto, para que ele tenha o mínimo de dignidade. A partir daí ele consegue seguir em frente, ele consegue caminhar, ele consegue buscar as outras coisas que lhe convém, mas o cidadão precisa ter pelo menos, e aí nós estamos falando de geração de renda, nós estamos falando de habitação, estamos falando de moradia, estamos falando daquilo que traz para o ser humano dignidade. E se ele não tiver isso, ele não consegue caminhar, não consegue se levantar. Então, você tem toda a razão. A minha bandeira principal é o esporte. Fui secretário de esportes mais de 3 anos. Mas vamos discutir as questões sérias da nossa sociedade. E a função do parlamentar é isso. Não vai chegar para mim só projetos de lei que falam do esporte. Eu preciso estar preparado para entender a nossa sociedade como um todo. Até porque para o atleta chegar lá e dar aquele rendimento, eu tenho que saber se ele está comendo, se ele tem um bom transporte, se ele tem condições, alguma bolsa para ajudar enquanto ele vai ser um atleta profissional, porque ele não vai estar trabalhando, esse vai ser a ocupação principal dele. Então a gente, quando fala assim, a pessoa tem que enxergar como um todo mesmo. Por isso é essa questão. Então às vezes a pessoa pensa assim, legal, tem o que eu falei, temos que cuidar dos animais, da corrupção, de um monte de coisa, mas tem outras coisas atrás, porque fica dando a impressão disso, né? Tá bom, essa já é uma causa importante, sim, mas será que esse deputado, senador, vereador só cuida disso? E o resto? Como é que eu fico sabendo como é que ele vota lá? Então é essa necessidade das perguntas. As áreas para o crescimento do Estado, do município, do país, é a alavancagem, alavancar para que as
a gente possa gerar emprego, gerar renda, para que a sociedade tenha condições de... Eu vou usar uma frase muito popular. Ela precisa aprender a pescar e não pegar o peixe na mão. É isso que a gente tem como político, como parlamentar, incentivar, promover no Estado. A gente tem que promover a geração de emprego para que as pessoas tenham trabalho, renda. A gente tem que promover o crescimento da indústria, do comércio, para que as pessoas possam, do transporte, como você mencionou, porque ela precisa chegar no local do seu trabalho, ela precisa ter a forma como chegar, ela precisa ter onde trabalhar, ela precisa ter onde morar. Então, ser parlamentar é ter a visão da sociedade como um todo, para que a gente possa decidir, na hora de aprovar um projeto de lei, aquilo que é melhor para os nossos cidadãos. O senhor está certíssimo. Inclusive eu falei numa das entrevistas que veio lideranças aqui, porque eu acho importante isso, realmente ensinar o cara a pescar. Hoje você tem vários planos do governo, vários segmentos, ele acha mais importante ele estar no bolsa disso, no bolsa daquilo. Se você tem mais um filho, você vai ganhar mais isso, aí você faz mais uns 3. Quer dizer, e não sai desse vício, entendeu? Tá sempre aquela população carente, aquela população ignorante, né? Que nem eu falei para eles, por que vocês não façam um projeto? Eu dei ideia, tipo assim, legal, tá lá a comunidade, vai receber a cesta básica, vai receber um incentivo, mas você tem que mostrar que você está com seus filhos na escola, você está levando o seu filho para a escola, você tem que estar mostrando que você está trabalhando, fazendo alguma coisa para ganhar o seu pão, porque daqui a pouco sempre tem um pior atrás de você. Então, a hora que a gente vê que a gente encaminhou você e você não vai precisar mais, nós vamos tirar o seu benefício e passar para aquele que está iniciando, né? Numa parte pior que a sua. Mas não, é o contrário, cria-se um monte de coisa. Ó, cada filho vai ganhar isso, tem mais um filho vai ganhar mais aquilo outro, aí o cara fala, que bom, vou fazer uns 10 filhos que é muito mais fácil, que eu vou entrar nisso daí. Eu já tive em fila de lotérica lá atrás, e o cara ensinando pro outro, não, você vai lá no CRAS, o negócio de assistente social, faz um negocinho lá, ó, só que hoje eu vou levar 3 pau e pouco. Infelizmente, isso acontece no Brasil. É lamentável. Não deveria ser assim. Eu penso diferente. Eu acho que o cidadão, a obrigação do poder público é oferecer para ele condições, para que ele caminhe com as suas próprias pernas. O assistencialismo demasiado, ele é ruim para a construção da nossa sociedade. Também acho. No mandato do senhor, existe alguma proposta para redução de gastos a super salários da máquina pública? Sempre. Eu sou um defensor do equilíbrio do gasto público e não defendo e quero combater no passado isso era chamado de marajás, né? Aquele cidadão que está lá no poder público, que tem um alto salário e que pouco contribui para a sociedade. A gente tem que acabar com isso, tem que equilibrar. É o que eu falei lá no começo. Pouca gente ganhando muito, muita gente ganhando pouco. Tem a ver com isso aí que você disse. E, obviamente, que a gente vai trabalhar para que isso seja melhorado no nosso estado. O que ficou faltando no seu secretariado, na sua vontade aí da sua gestão, que o senhor, sendo eleito, o senhor vai chegar lá e falar, aquilo faltou lá atrás, eu não tive força enquanto secretário, e assim que eu for eleito, eu vou tomar esta decisão, eu vou tocar esse projeto para frente? Olha, não tem a ver, não tem ligação com o mandato de parlamentar, mas eu saí da Secretaria Estadual de Esportes com algumas frustrações daquilo que eu não consegui realizar nos 3 anos e pouco que eu fiquei ali. Primeiro porque eu enfrentei uma pandemia bem no meio do caminho. Entrei em 2019, o primeiro ano é um ano de planejamento. No primeiro ano nós organizamos a casa e começamos a construir os projetos que nós tínhamos em mente. Alguns deles nós realizamos, nós executamos. Outros a gente não conseguiu
por falta de tempo, pela pandemia ter nos atrapalhado muito, porque logo em 2020, março de 2020, veio a pandemia, parou tudo e a gente ficou 2 anos praticamente sem conseguir fazer quase nada. Mas mesmo assim a gente conseguiu executar muitos destes projetos. Eu posso citar aqui alguns deles: o projeto da Arena Esportiva, que é popularmente conhecida como Areninha, foi um deles, né? Nós desenvolvemos um projeto chamado Centro de Formação Esportiva, que permite, é um projeto continuado, ele tem a característica de inclusão social. Ele tira os jovens das ruas e coloca durante 1 ano no contraturno escolar para aprender alguma atividade, alguma modalidade esportiva, e ali ele recebe alimentação, uniforme, equipamento, psicólogo, todo o tratamento necessário para o desenvolvimento daquela capacidade que ele tem naquela modalidade esportiva. Esse centro de formação eu considero o principal projeto que nós criamos, porque ele tem essa pegada da inclusão social e da formação de cidadãos. Eu não consegui implantar dentro dos nossos jogos regionais a praça esportiva como concentração e alojamento dos atletas. Como é que aí eu preciso explicar para que a pessoa possa entender? Os jogos regionais é o principal evento esportivo do estado de São Paulo. Ele é maior do que uma Olimpíada. Ele agrega quase 20 mil atletas. Uma Olimpíada é 12, 13 mil atletas. Os Jogos Regionais de São Paulo, ele é maior do que uma Olimpíada. E quando ele acontece, nós temos o estado de São Paulo é dividido em 8 regiões esportivas. Cada região esportiva escolhe uma cidade para se tornar sede da realização dos jogos. Esta cidade sede, durante 15 dias, ela praticamente para esse acontecimento. Todas as escolas estaduais e municipais param as suas atividades para oferecer alojamento para os atletas que vêm dos outros municípios. Nós desenvolvemos um projeto para que esse município sede receba um equipamento que vai se tornar o alojamento, o refeitório, a praça de lazer, tudo que o atleta precisa, sem depender das escolas, sem parar a atividade escolar, mas a gente não conseguiu executar por falta de tempo, falta de recurso, porque o recurso na pandemia foi todo para a saúde, e aí quando as atividades começaram a retornar, eu já estava me desincompatibilizando para sair candidato a deputado estadual. É uma frustração que eu tenho, não consegui executar, mas quem sabe um dia. Bom, como vocês veem, né, o assunto é vasto, tinha milhares de perguntas aqui, né? O tempo é curto também, mas desde já também, candidato, eu deixo aberto as portas do programa Gente Brasil, né? Aí depois aí da sua eleição, porque o político ele jamais deixa de ser político. Então, mesmo Sim. que se o senhor não for eleito, o senhor vai ter algum cargo dentro sempre do governo, que também não vai deixar de ser importante. Então, seja lá o que o senhor estiver fazendo, eu espero que esteja como deputado e a gente fique lisonjeado ele receber aqui depois com a sua condecoração, né, com a sua eleição, tá, para trazer para nós aí como é que foi esse friozinho na barriga aí, que o senhor já participou de outras, né? Mas eu sei que é sempre apreensivo você aguardar aquela apuração, tá? E é isso que o Gente Brasil faz, é trazer gente da gente para falar um pouco mais. Como eu falei, não teve nada combinado, o senhor não respondeu somente o que o senhor quisesse ou o que o senhor mandasse falar, mas ainda vou dar mais um minutinho aí para o senhor fazer umas considerações finais, tá? De alguma coisa que o senhor queira deixar ainda para essa reta final do seu eleitorado, alguma coisa que o senhor gostaria de ter falado que ainda não conseguiu, tá bom? Muito obrigado, acho que a palavra é gratidão, obrigado por essa oportunidade. Eu me coloco à disposição de todos que estão aí nos acompanhando. Eu sou o candidato a deputado estadual, meu nome é Aildo Rodrigues, eu estou com o número 10100, fácil de memorizar, né? 10100, deputado estadual. Vamos lá, registra. E aqueles que puderem me seguir nas redes sociais, é só colocar aildorodrigues.sp
Você vai me encontrar, vai conhecer melhor o trabalho que nós fizemos, vai poder conhecer melhor aí as nossas propostas, e eu me coloco como uma opção de escolha. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Candidato, muito obrigado, tá? Desejo sucesso e boa sorte na sua eleição. Que só realmente o eleitorado veja um pouco a mais, principalmente para aquele que ainda tinha dúvida, né, de quem acreditar no seu voto para trazer alguma coisa de bom para nós e para a nação. Tá bom? Boa sorte, então, no dia da sua eleição. Semana que vem, nós teremos uma pauta aí com o nosso grande amigo e repórter Carlos Cavalcante. Vai vir falar do seu livro, tá? Vocês não percam. Ele vai estar aqui ao vivo conosco, contando toda a sua trajetória de carreira e principalmente da sua passagem aí pelas comunidades, né? Muito importante, vai ser muito legal essa entrevista aí, vocês aguardem. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, pela audiência do Gente Brasil, está maravilhosa, já me falaram, bombou. E bom início, né? Semana passada eu falei bom início de semana, né? Bom início de final de semana, né? E Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho e até semana que vem.